Será que Deus escreve certo por linhas tortas? Esse é um ditado muito conhecido, mas será que ele tem suporte bíblico? Será que podemos afirmar isto? Deus escreve certo por linhas tortas? Alicia, dê o seu alô para quem está conosco aqui. Olá a todos vocês, bem-vindo para mais um dia de conhecimentos bíblicos aqui no nosso desafio. Então, hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito, hein? Gosto muito desse assunto. Vamos lá, Vinícius? Vamos começar? E, gente, se vocês gostarem, não esqueçam, deem seu like, sigam a gente nas redes sociais, mandem suas perguntas, que estamos aqui para responder. Ok. Então, antes de começar, solta a vinheta. Será que Deus escreve mesmo certo por linhas tortas? Será que esse famoso ditado popular é verdadeiro? O que você acha, Alice? Isso tem suporte bíblico? O que é que você acha? Caraca, acho que não sei. Eu acho que Deus escreve sempre por linhas certinhas. Bom, vamos ver o que a gente tem para falar sobre isso. E eu vou falar sobre esse Eu não, tema. eu não posso ficar dando spoiler, né? Ah, tá bom. Eu vou começar tratando desse tema, fazendo o que aparenta ser um desvio de caminho, de trajetória, porque eu vou falar sobre os dois livros que Lucas escreveu. Lucas foi o único autor gentio, quer dizer, não judeu, de um livro da Bíblia. Todos os demais são judeus. Lucas é o único não judeu. E ele era médico. Ele era uma pessoa com conhecimento, vamos dizer, científico, se é que a gente pode falar em ciência 2000 anos atrás. Mas dentre aquilo que se entendia, que se conhecia como ciência, Lucas era um cientista, ele era um médico. E ele trouxe uma novidade importante nos livros bíblicos. Ele fez um relato em duas partes. Não sei se você que está nos ouvindo sabe disso. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, que trata da vida e da obra de Jesus. E Lucas também escreveu sobre o nascimento da igreja cristã, com ênfase nas atividades do apóstolo Paulo, o que está no livro Atos dos Apóstolos. Esse é a segunda parte da obra de Lucas. A obra de Lucas, portanto, é em duas partes. E aí alguém poderia me perguntar, mas Vinícius, como é que você sabe disso? Simples. O próprio texto das duas obras fala isso. Veja o que está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. É com essas palavras que Lucas abre o seu evangelho. A mim, Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação detalhada, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, Lucas disse, olha, eu fiz uma pesquisa detalhada, conversei com testemunhas. Lucas não era testemunha da vida de Jesus, Lucas não era apóstolo, ele conversou com testemunhas, com apóstolos, etc., colheu depoimentos, deve ter visto documentos e escreveu um livro que conta a vida de Jesus, para que o excelentíssimo Teófilo, olha o objetivo de Lucas, era que o excelentíssimo Teófilo tivesse uma exposição em ordem para que ele adquirisse certeza daquilo que ele conhecia da doutrina cristã.
Aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2, olha o que é escrito. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? O Evangelho. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. O Evangelho de Lucas termina com Jesus voltando para junto do Pai. E aí ele começa a falar do que ele ia escrever no livro de Atos. Repara, é uma obra em duas partes. É o mesmo autor, é dirigido à mesma pessoa, ao tal do Teófilo, e o objetivo é o mesmo. Então, olhando esses dois inícios dos dois livros, fica claro que é uma obra só, com o objetivo das duas partes de instruir o excelentíssimo Teófilo sobre o que ele tinha aprendido a respeito da doutrina cristã, da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, etc. Esse é o objetivo de que Lucas tinha. Então, esse homem Teófilo, Alice, devia ser um cara importante. Se não fosse, Lucas não ia tratar ele de excelentíssimo e não ia se preocupar de ter esse trabalho todo. Por algum motivo, esse homem era importante. E Teófilo é um nome grego. Theo é Deus, Filo é amigo. É um nome grego, quer dizer amigo de Deus. Então, esse homem viveu na cultura grega, provavelmente estava se convertendo para o cristianismo. Eu estou dizendo estava, porque ele tinha dúvidas, daí Lucas ter escrito o que escreveu para ele. E faz sentido que ele tivesse dúvida, porque na filosofia grega, que era o que dominava o pensamento da época, e Teófilo, tendo sido criado na cultura grega, a gente sabe isso por causa do nome dele, tinha dificuldade de aceitar uma ressurreição. Isso era uma coisa impensável na cultura grega. Não existia espaço para alguém ressuscitar dos mortos. Nós vemos isso lá em Atos, capítulo 17, versículos 32 a 34, que quando o apóstolo Paulo vai até Atenas, que era o centro da cultura grega, e tenta pregar o evangelho lá, ele esbarra com essa dificuldade. Ressurreição para os gregos era muito difícil de aceitar, era uma coisa impensável. E, naturalmente, Teófilo estava lutando com dificuldades para aceitar o cristianismo, para aceitar a ressurreição de Jesus, etc. Ele estava em processo de conversão. Agora, o interessante, Alice, é que a Bíblia não conta se Teófilo superou suas dúvidas. Nós não ficamos sabendo. A gente não sabe, essa é uma informação que a gente não tem. A gente sabe que Uma Teófilo. pena, né? Eu gostaria de saber, mas enfim. A gente sabe que Teófilo tinha dúvidas, mas a gente não sabe se ele superou as dúvidas. Mas o que isso tem a ver com o ditado Deus escreve certo por linhas tortas? Estava Pare. pensando nisso. Lucas foi escrever uma obra para tirar as dúvidas do tal do Teófilo. O objetivo dele, a gente nem sabe se foi alcançado ou não, mas o grande objetivo, o grande resultado do trabalho de Lucas é que esse texto é usado por bilhões de pessoas há milhares de anos. Ele, Lucas, nunca imaginou isso, Alice. Ele, Lucas, nunca imaginou que ele ia escrever aquele texto para tirar as dúvidas do Teófilo, e esse texto viria a ser uma referência fundamental para bilhões de cristãos durante milhares de anos. Isso nunca passou na cabeça de Lucas. Mas, como nós sabemos muito bem que os livros da Bíblia são inspirados, isso estava na mente de Deus. Deus usou Lucas, que tinha um objetivo muito restrito, resolver um problema momentâneo, localizado,
para que aquela obra que Lucas escreveu, compôs, viesse ajudar bilhões de cristãos ao longo de milhares de anos. Olha que coisa extraordinária. Na verdade, Alicia, a frase está errada porque nós não conseguimos entender os planos de Deus. Nós não conseguimos entender o que Deus tem para nós. A gente consegue entender em perspectiva. Hoje, 2000 anos depois que Lucas escreveu o texto dele, a gente consegue olhar para trás e falar: agora eu entendo o plano de Deus, porque Deus usou Lucas o que ele queria. Lucas era um cara instruído, era um cara que tinha conhecimento, que tinha cultura, e escreveu um belíssimo evangelho e um belíssimo relato da igreja. E, aliás, é o único que a gente tem. A gente só sabe de coisas do início da igreja, além disso, pelas cartas de Paulo. Se não houvesse Atos dos Apóstolos, ficaria um buraco aí. O que teria acontecido no começo da história da igreja cristã? Então, hoje a gente olha e diz: está aí o plano de Deus. O plano de Deus era que Lucas viesse a escrever um livro, 2 livros fundamentais para o cristianismo. Embora o plano de Lucas era pequenininho, era convencer um cara importante, mas que hoje em dia não tem a menor importância, a gente não sabe nada dele, não sabe quem ele era, qual era a importância dele. E a gente vê isso na Bíblia vez após vez. Um outro exemplo é José, vendido como escravo para o Egito, vai para o Egito, sofre, fica lá, em dado momento ele interpreta um sonho do faraó, sobe, vira o segundo homem depois do Egito, depois do faraó. O Egito era o país mais importante do mundo na época, e como segundo homem mais importante do Egito, ele consegue salvar a família dele, o pai e os irmãos que o venderam, da fome, que eles vão no Egito comprar comida e a família de Jacó acaba emigrando para o Egito. Esse é um outro exemplo de um plano de Deus que só foi enxergado muitos anos depois. No final da vida de José, ele diz: Deus fez comigo, me usou para esse objetivo. Naquele momento ele enxergava, mas quando ele foi vendido como escravo, ele achou que provavelmente que era um absurdo, que não tinha nada a ver. Então, a Bíblia está cheia de histórias dessas, e a vida do cristianismo também está cheia de histórias assim. Eu já citei José, vendido como escravo. Moisés foi criado no palácio do faraó, lembra da história? Foi colocado na cestinha, foi parar no pé da filha do faraó, que estava tomando banho no Nilo, e dali ele foi criado. Ele era um homem instruído, culto, e depois virou o libertador de Israel, e pôde levar toda aquela cultura, aquele conhecimento, para libertar Israel. Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel, e deu tudo errado. Ele só fez besteira, acabou perdendo o reino, mas ele preparou o caminho para Davi, que foi o maior rei da história de Israel. Ciro, o rei da Pérsia, o que ele fez na história foi destruir o grande império da Babilônia que Nabucodonosor tinha criado. Mas, ao fazer isto, Ciro libertou os judeus que estavam no cativeiro na Babilônia, levados por Nabucodonosor. Deus chega a dizer em determinado texto: o meu mensageiro, o meu escolhido, a pessoa que está fazendo o meu trabalho, Ciro. Ciro era pagão. Ele não seguia o nosso Deus. E, no entanto, ele foi um instrumento de Deus para libertar os judeus, e os judeus voltaram para a Palestina por causa de que Ciro destruiu o Império Babilônio. E Esther, que é uma mulher que a gente não sabe nada dela, era uma moça muito bonita, que acaba escolhida para ser rainha da Pérsia. E concorre para evitar que os judeus que estavam remanescentes no Império Persa, porque nem todos voltaram para a Palestina, muitos ficaram para trás, impede que esses sejam destruídos
por causa de uma fofoca palaciana. E ela virou rainha para isso. Ela mesma diz: é para isso que eu estou aqui. E João Batista, que veio preparar os caminhos de Jesus, do Messias. Todas essas pessoas foram parar em determinados lugares, às vezes meio por acaso, às vezes por uma situação estranha, às vezes até por uma coisa ruim, e, no entanto, tiveram um papel fundamental em diferentes momentos da história do povo de Deus. Então, as linhas traçadas por Deus, Alice, só parecem tortas porque nós não conseguimos entender aquilo que Deus está querendo fazer, quais são os seus objetivos. Por isso, Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. Elas parecem tortas para nós, porque a gente não entende. Pareceram tortas para José, vendido como escravo. Fui parar lá. Pareceram tortas para Moisés, foi adotado pela filha do faraó, depois era príncipe no Egito, perdeu a sua posição real, virou pastor de ovelhas, no final virou o libertador de Israel. João Batista, em dado momento, ele fala com Jesus. Ele diz, manda os seus discípulos falarem com Jesus. És tu mesmo aquele que estava para vir? Ou seja, você é o Messias? João Batista estava preso, condenado à morte e acabou morrendo na prisão. E ele fica em dúvida. Então, os caminhos pareciam meio tortos, né? Deus colocou ele ali, ele foi a voz do que clama no deserto, ele batizou Jesus, ele preparou os caminhos para Jesus. Depois ele ficou na dúvida, mas será que isso tudo teve algum resultado? Será que Jesus é mesmo aquele que estava por vir? As linhas de Deus parecem tortas para nós. E eu queria deixar agora para você que está nos ouvindo, se na sua vida você tem uma história dessa, escreva para nós e nos conte. A gente quer saber isso e outras pessoas que virem esta gravação poderão tirar proveito dela. Alícia, seus comentários. Muito legal, gente. Mandem mesmo as suas histórias, porque para a gente é muito legal conhecer outras histórias que não as nossas ou das pessoas que estão perto de nós, para a gente poder trazer mais exemplos aqui para quem está aprendendo, quem está começando na caminhada, né? Quando você me perguntou ali no começo, eu não queria dar spoiler aqui, né? Mas, Vinícius, eu acho que a gente devia mesmo dizer que essa frase está errada, sabe? Eu acho que você pode até, quando você está falando com alguém que está começando a se converter, ou quando você está tentando ajudar alguém que não conhece muito bem, que não tem um relacionamento ainda muito fortalecido e de muita confiança em Deus, e que fala, não, mas isso não é uma coisa legal, e aí você vai dizer, não, espera, lá na frente você vai ver, entendeu? Porque aparentemente isso não parece uma coisa boa, né? Mas eu acho que a gente, como cristão, não deve aceitar essa frase, porque eu acho que a gente precisa, sim, dizer sempre, o maior número de vezes, que não, que Deus sempre escreve certo. Sempre. A gente é que não enxerga, mas ele sempre escreve certo, entendeu? A gente precisa também se convencer disso, entendeu? A gente dá alguns momentos da vida a gente dá uma balançada, todos temos uma história, eu tenho a minha também, claro, e dei lá minhas balançadas. Mas hoje eu já estou consciente de que não sei tudo, não enxergo a minha vida numa linha do tempo como Deus, não sei os propósitos que ele tem. Então, alguns momentos mais recentes, por exemplo, que a gente também tem aborrecimentos, teremos aflições, enfim, eu sempre procuro pensar nisso, mas Deus sabe o motivo pelo qual eu tenho que estar vivendo isso, ou há um propósito na minha vida para isso, enfim. Então, eu acho essa sua explicação muito legal, entendeu? Essa palavrinha, aparentemente, ela muda tudo, mas acho que se você é um velho cristão, velho entre aspas, não velho de idade, mas velho de tempo no seu relacionamento com Deus, se você é um crentão daqueles firmes e fortes, eu acho que se alguém te pergunta, ou
Se alguém fala essa frase fora de contexto, fala oi, oi, oi. Deus nunca escreve errado, entendeu? Deus nunca escreve coisas que não são verdadeiras. Se você está vivendo, faz parte de uma trajetória. Mas claro que eu abro aqui um parênteses para a gente dizer, usar esse aparentemente aí, quando a gente está discipulando alguém, quando a gente está indo, pregando o evangelho e encontra pessoas que não conhecem nada do evangelho e que já ouviu muito essa frase ela extrapola muito o campo espiritual, o campo religioso, eu diria hoje que ele já é quase uma frase cultural, né, Vinícius? É uma coisa que já incorporou na cultura das pessoas. Tem gente, inclusive, que nem segue ao nosso Deus, né? E que usa essa coisa de Deus, porque tem lá um Deus, Deus é tudo, Deus isso, Deus aquilo, e acha que esse Deus aí é meio místico, meio misturado de todas as coisas, faz isso. Talvez outros, que eu não acredito, mas se você acredita em outros, enfim, façam isso. Mas o nosso, com certeza, só escreve corretamente, Vinícius. Estou errada, Vinícius? Não, não está, não. Isso que você fala também é verdade. O processo de converter alguém e de discipular alguém é um processo que a gente precisa ir com cuidado. Não adianta meter o pé no peito, né, e achar que assim se resolve o problema. Tem uma história que eu já contei aqui e que eu vou contar de novo porque ela tem a ver com essa realidade. Uma igreja que eu frequentei lá no Rio de Janeiro, um dia, quando acabou o culto, era uma igreja assim que ela era meio forma de anfiteatro, ela descia, né? Ela era no sentido para baixo. Então as pessoas desciam, iam lá para frente, onde tinha uma plataforma, etc., para falar com os pastores. E nesse domingo em particular, estava presente e tinha pregado o bispo da igreja. E aí chegou uma senhora toda feliz de falar com o bispo, né? Chegou toda saltitante, rebocando o marido. E ela virou e disse assim: Bispo, eu queria te apresentar o meu marido. Aí o bispo falou: Ah, sim, pois não. Bispo, ele é um ímpio. O que ela estava querendo dizer é que o marido era uma pessoa não convertida. Mas a frase que ela encontrou é: ele é um ímpio. E aí o bispo brincou e cumprimentou: muito prazer, ímpio. E o bispo contou isso depois, eu fiquei sabendo, porque ele contou depois de púlpito essa história. Essa mulher, se não mudou, ela não conseguiu nunca colaborar para a conversão do marido. Porque você apresenta o marido como um ímpio para uma pessoa que é uma autoridade religiosa, é extremamente ofensivo, é extremamente constrangedor. Pausa aqui. A mulher quis mostrar para o bispo que ela era bacana e o marido não. É, Oi, oi, oi. Gente, a gente não faz isso, hein? Então, isso é aquilo que a Alice está falando. Você está convertendo alguém, vai com cuidado, não mete o pé no peito. Então, a pessoa conhece essa frase, ela tem vários exemplos de coisas que aconteceram na vida, que, né, desastres, situações ruins, e ela tem lá toda uma dificuldade de entender, e a frase ocorre para ela. E aí você vem e dá alguns exemplos e corrige na frase, né? Coloca o aparentemente, dizendo: olha, para você ou para mim pode parecer torto, mas não é torto. O nosso olhar é que não enxerga como essa linha é, como o olhar de José do Egito não enxergou, só foi ver décadas depois, né? Como Lucas, Alice, ele morreu sem saber que o evangelho dele teria esse peso. Ele nunca soube disso. Ele, acredito que ele esteja junto a Deus, ele era convertido, ele hoje ficou sabendo, mas em vida ele, com absoluta certeza, ele nunca soube que os textos que ele escreveu para converter lá, tirar as dúvidas do excelentíssimo Teófilo, teve aquele resultado. Nunca soube. Sim. Então, é isso. Deus faz coisas que a gente não pode imaginar. Esse trabalho mesmo que a gente tem aqui
Ele nasceu numa classe de escola dominical dentro da Catedral Metodista aqui de São Paulo, que Pequenininha. a gente frequenta. Lá, meia dúzia, 8 pessoas. Depois, na pandemia, a gente começou a colocar coisas nas redes sociais para as pessoas terem estudos, etc. E quando a gente viu, estava tendo milhares de visualizações. Então, essas coisas acontecem, elas não são planejadas, elas não são esperadas. Então, Deus faz coisas que a gente não consegue entender, Entender, o que não não quer consegue dizer que ele está avaliar. escrevendo certo por linhas Não, tortas, porque não. chamar as escolhas de Deus de linhas tortas é meio arrogante. E como você já falou muitas vezes aqui, você tem formação em história, você sabe isso muito bem, há coisas que a gente só consegue avaliar com distanciamento Com histórico. distanciamento. Sim. Você só avalia certos governos, certos sistemas ideológicos, certas propostas que foram colocadas na mesa, o que foi feito, o que não foi feito, com distanciamento histórico. Quando você está no calor dos Sim. acontecimentos, que as coisas estão É rolando, muito difícil ter é uma muito isenção. difícil. E quando a gente critica a pessoa que tomou a decisão na época que tomou, a gente precisa levar em conta que a pessoa tomou a decisão não com o conhecimento de hoje, ela tomou a decisão com o conhecimento que ela tinha naquele momento que ela tomou a decisão. Então, está cheio de exemplos históricos que falam isso. Então, a obra de Deus é uma obra de longo prazo. A gente só tem perspectiva das coisas depois que elas acontecem, depois que passa esse tempo e a gente consegue entender aonde Deus queria chegar. Então, Nós, Vinícius, estamos lendo a Bíblia mais de 2.000 anos depois e a sim, gente ainda continua vendo interpretações equivocadas, sim, sim, coisas descuidadas, né? sim, sim. Enfim, é interessante isso, né? Tudo que mexe muito com as nossas questões, né? Com a nossa vida, com a nossa é muito difícil, entendeu? Não, sem dúvida. Então, dá margem a esses questionamentos, mas eu realmente volto a insistir. Você que está indo pelo mundo e pregando o evangelho, cuidado para não colocar que isso é uma verdade, Deus escrever certo por linhas tortas, porque isso é uma humanização do seu olhar sobre Deus que é meio fora É, de e não, esquadro, né? e não deixa de, Não é seu papel, vamos combinar? e não deixa de ser um pouco arrogante, porque significa Que é que a isso que eu acho. pessoa que faz análise se julga no direito de saber o que Deus fez, se é certo ou errado. É Pois uma é. arrogância, porque nós temos um conhecimento absolutamente limitado, e Deus sabe tudo, ele lê inclusive pensamentos, ele tem, então, portanto, um conhecimento perfeito, ele é perfeito nas coisas que ele faz, ele sabe, para Deus não existe passado, presente e futuro, isso para Deus isso é uma limitação que é humana, ela não se aplica a Deus. Então, Deus sabe qual é o resultado das coisas que ele se propõe a fazer. Ele sabe, ele não é surpreendido. Surpreendido é você ou eu. A gente é pego de surpresa. Deus não, Deus sabe exatamente o que vai acontecer e qual é o resultado das coisas que ele propõe. Então, ele não é à toa que 11 discípulos, porque um se suicidou, né, Judas, que Jesus escolheu, depois com alguns outros que vieram, como o apóstolo Paulo, desenvolveram o cristianismo, que hoje tem 2 bilhões e 600 milhões de adeptos, é a maior religião do mundo, né, de longe. Imagina, começou tudo ali. Começou tudo naquele grupinho de pessoas pobres, porque eles eram homens pobres, simples, sem grande educação, e foram capazes de fazer o que foi feito. Claro que a base, que eram os ensinamentos de Jesus, era maravilhosa, mas eles tiveram o papel de levar isso adiante. Alice, suas palavras finais.
para a gente concluir Às vezes a gente tem que desmontar certas coisas, né? Assim, que a gente está tão acostumado. Outro dia eu estava fazendo um joguinho no WhatsApp, Vinícius, que era completar frases desse tipo, entendeu? Deus ajuda, quem cedo madruga, tinha um monte de frasezinha, não sei o quê, e você ia preenchendo, né? Isso tem a ver com idade, gente. Isso demonstra a idade da pessoa que está fazendo o joguinho. E a gente tem muito essa questão, a gente tem muita frase, elas ficam infiltradas na nossa vida e tal. E a gente fica ali acreditando naquilo. Então, e é tão automático que a gente às vezes nem se dá conta e reproduz sem fazer uma reflexão. Mas nós, cristãos, temos que estar sempre atento a essas coisas, para não ficar repetindo coisas que não têm nem pé nem cabeça diante dos ensinamentos que a gente já sabe. Ok. Para você que está aqui conosco, eu agradeço a sua presença, reforço o convite para você nos seguir nas redes sociais, nos recomendar para parentes e amigos, porque nosso objetivo aqui é simplesmente falar do Evangelho de Jesus Cristo. Alice, obrigado por dividir a bancada aqui comigo. E para você que está conosco aqui, nos acompanhou, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém? E manda a tua história, estamos esperando.